Grécia e Roma, disciplina de História, unidade 3, dando continuidade aí. Agora vamos falar sobre a aula 3, mito da fundação de Roma, né? Então é importante fazer a separação, porque existe o lado de Roma em relação à sua história, o que de fato aconteceu, né? Os primeiros povos que habitaram em Roma, e o segundo lado está relacionado à lenda, né? O mito da fundação de Roma. Então é importante frisar que o que nós vamos ler agora é justamente a parte mitológica, a lenda da fundação de Roma, não a parte histórica, o que de fato aconteceu. Então nós temos aí, a origem de Roma está relacionada ao mito que conta a história de dois gêmeos, chamado Rômulo e Remo, filho de Enéas, fundador de Alba Longa. Eles foram jogados, né? Os dois foram jogados ainda bebês no rio Tibre pelo tio avô, que acabou destronando seu irmão e queria eliminar as crianças por serem netas e descendentes legítimas do rei. Quando ele jogou Rômulo e Remo, uma loba de nome Capitolina teria resgatado os pequenos, alimentando-os até que fossem encontrados por um casal de camponeses que os criou durante toda a sua infância e o início da juventude. Adultos recuperaram o trono de Alba Longa e fundaram a margem direita do rio Tibre, local que corresponde ao lugar onde eles foram resgatados pela loba. A cidade de Roma, e descendente legítima do rei, uma loba de nome Capitolina, teria resgatado os pequenos, alimentando-os até que fossem encontrados por um casal de camponeses, criou durante toda a sua infância e recuperaram o trono de Alba Longa, né? E fundaram a margem direita do rio Tibre, o local que corresponde ao lugar onde foram resgatados pela loba, né? E aí fundaram a cidade de Roma. Então, na página 467, tem lá a imagem, né, da loba Capitolina, estátua da loba aumentando Rômulo e Remo, que é considerado como o ícone, né, da cidade de Roma, na Itália. Fundação de Roma. Então essa é a parte onde envolve, de fato, a história, né, da fundação de Roma, não o mito de Roma. Então, como vocês podem observar, a cidade de Roma, ela foi fundada em 753 a.C., localiza-se na Península Itálica, próximo ao Mar Mediterrâneo, está situada na Cordilheira dos Alpes, cercada pelos mares Adriático, Jônico e Tirreno. Segundo historiadores, a cidade se consolidou em decorrência, né, principalmente aí de três povos que se fixaram no local. Os três povos que se fixaram no local foram os gregos, os etruscos e os italiotas, né? Então, desde sua origem, Roma foi composta de pessoas de várias tribos ou grupos étnicos. Ao longo dos séculos, essa sociedade se desenvolveu ou desenvolveu um governo de poder compartilhado entre um grupo de famílias. A história de Roma é dividida em três grandes períodos, né? Temos a monarquia, a república e o império. Então, a partir do momento que foi fundada Roma, né, houve essa divisão em toda a história de Roma. Então, não esqueçam, né? A primeira fase de Roma foi a monarquia. A segunda fase de Roma foi o período da república e do império romano. Lá atrás, como vocês podem observar, três foram os povos que se fixaram no local, né? Os gregos moraram ali, os etruscos e os italiotas também, eles moraram ali, né, nesse
nesse local e são considerados os fundadores, né, dessa cidade que se tornou um grande império, né, lá para o futuro. Então, na primeira fase aí da história de Roma, né, a fase da monarquia, percebe-se que Roma era governada por 7 reis etruscos, né, e latinos. Roma ela contava com 2 avenidas principais, elas se cruzavam de norte a sul, de leste a oeste. Um outro detalhe é que no século VII a.C., os etruscos dominavam grande parte da Península Itálica. Eles impuseram seus reis, seu alfabeto, seus deuses, até mesmo conhecimento artístico e técnico. Sob a monarquia etrusca, Roma ganhou importância em virtude da sua participação nas rotas comerciais, especialmente a do sal. Transformou-se em uma cidade com pontes, né? Aquedutos, novas casas. E aí, como nós podemos observar no slide, na monarquia romana, o rei exercia funções administrativas, funções militares, funções judiciais e religiosas. Então, seu cargo não era hereditário, né? Seus poderes eram limitados. O Senado era formado pela gens, chefe de cada uma das unidades básicas da sociedade romana durante a monarquia. Então, os gens eram responsáveis pela escolha do rei. A Assembleia era constituída de 300 membros, ficava encarregada de aceitar ou rejeitar a nomeação do monarca, além de responder por assuntos referentes às guerras. A cidade ela contava com 3 ordens principais: a plebeia, a equestre e a senatorial. Né? Os plebeus eram cidadãos comuns, em sua maioria pobres. Os equestres ou cavaleiros eram aqueles que originalmente dispunham de posses suficientes para serem cavaleiros do exército, e mais tarde, com uma renda mínima mediana, tornavam-se comerciantes. Em geral, eles não se ocupavam diretamente da política, mas tinham estreitas relações com os nobres, né? Então, a classe era dividida no topo lá, patrícios, homens livres. No caso dos patrícios, eram formados por nobres senadores, eram chamados patrícios. Já os homens livres, né, eram formados por plebeus e os soldados, plebeus e soldados. E na base da pirâmide tinha lá os escravos, né, que geralmente eram soldados que foram capturados em guerras, né, pessoas que acabavam devendo um para o outro, se tornavam escravos. Os patrícios eram cidadãos livres e tinham direitos. Os plebeus eram uma classe composta de descendentes pobres estrangeiros, homens livres e escravos, não dispunham dos mesmos direitos, de modo que eram considerados não cidadãos. A plebe se revoltou várias vezes em virtude dessa situação, pois reclamava os mesmos direitos que os do patrícios, né? E é importante observar que a plebe era a maioria, né? Eles eram, na verdade, a maioria. No século V a.C., os plebeus conquistaram espaço para defender seus interesses, o tribuno da plebe. Posteriormente, obtiveram acesso aos magistrados e ao Senado, adquirindo o direito de se casarem com membros das famílias patrícias. Um detalhe, né, que nós podemos observar também está relacionado à
a não participação da Assembleia, né, dos comitês. Então, no caso aqui, alguns plebeus, eles tinham até status de clientes, quando eles se vinculavam a uma gente. De maneira que alguns deles até recebiam proteção, né, da lei e etc. Né? Então, os plebeus ali conquistaram o direito de ocupar magistraturas e fazer parte do Senado, isso, lógico, depois de muitas revoltas, né? Isso não aconteceu da noite para o dia. Então, houve muitas revoltas. E essas revoltas, elas de fato, né, levaram os plebeus a chegarem aonde eles queriam, que era no poder. A crise da República. Então, a crise da República se deu por uma série de fatores. Nós temos aqui alguns desses fatores. As conquistas realizadas durante o período republicano proporcionaram muitas riquezas para Roma. Os militares, né, se beneficiaram e obtiveram uma grande quantidade de terra. Por outro lado, né, boa parte da sociedade, como os camponeses, precisou deixar suas terras para se inscrever no exército. Os plebeus se viram descontentes com o aumento da desigualdade social, né, principalmente entre patrícios e plebeus, ou seja, houve um afastamento maior ainda, né, em relação aos patrícios, o que gerou uma série de revoltas. Diante dessa situação, o Senado cedeu poder a vários líderes militares que acabaram enfrentando-se, né, em guerras civis, né, entre plebeus e patrícios.